Bom, ao que tudo indica, está gravando. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria de redação. Às quartas a gente se encontra para falar a respeito dela no primeiro tempo. E o que ocorre? Na semana passada a gente viu algumas introduções, enfim, a gente já vinha falando a respeito, né, dessa primeira parte tão importante no texto dissertativo, e hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento, né? Desenvolvimento para alguns alunos, é o pior momento da redação, né? Sempre aquele momento em que você tem um argumento, mas aí no outro momento você não tem mais, aí você fica se perguntando o que eu vou escrever, como que eu posso organizar, e aí hoje a gente vai começar a falar disso, né? Eu fiz um slide o mais completo possível, então não sei se de repente a gente vai terminar hoje esse slide, mas não tem problema. O que importa é que a gente vai começar a falar sobre isso, tá? Eu tenho aqui, vocês vão ver depois, tem várias abas abertas, porque essa aula vai funcionar como um hipertexto, assim. Né? Nós vamos acessar a outros links para poder ler como que a pessoa argumentou usando uma estratégia tal. Tá? Então, a gente vai, dentro dessa lógica aí de intertexto, a gente vai fazendo a nossa leitura, né, na nossa ordem, de modo que fique claro para você. Eu mandei o PDF para você porque alguns alunos me falaram que não está abrindo, né, o PowerPoint, enfim, não sei o que está acontecendo, mas, de qualquer maneira, eu vou apresentar aqui para vocês, tá bom? E aí, qualquer dúvida, já sabe, né? É só me chamar que a gente conversa e a gente tira a sua dúvida. Sobre a nova rotina de redações, né? Muita gente está me mandando redação pelo e-mail, é sempre importante mandar pelo e-mail. E com essa nova rotina de aulas online, em casa, né? Os meus horários vagos, eles foram completamente sugados, porque agora, quando eu não estou corrigindo, eu estou montando aula. Então, a minha rotina que eu tinha toda, lembra que eu falava, terça-feira eu paro para corrigir tudo? Não é mais terça-feira, já é quarta-feira, que é o dia de hoje. Então, hoje eu tenho cerca de, acho que 10 redações para corrigir de vocês, né? Muitos de vocês mandaram, alguns mandaram mais de uma, e eu vou parar para entregar isso hoje para você, tá bom? Então, fique atento aí ao seu celular, porque vocês sabem, né, a dinâmica que a gente faz com a correção. Eu corrijo, te mando, você olha, e a gente faz um relatório junto do que precisa melhorar, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com você, para que você possa ver, acompanhar por aqui a nossa aulinha, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, tá, o tema da nossa aula de hoje: desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo e estratégias argumentativas, tá? Vamos falar desse parágrafo tão importante para a constituição da redação inteira. Aí você já chega falando assim, mas eu sei que, por exemplo, nas particulares de medicina, o cara vai corrigir tudo, mas no Enem o cara vai ler a introdução e a conclusão. Sim, é verdade. A galera que faz particular de medicina, nesse caso, tem que ter muito mais atenção com a redação inteira, no que diz respeito à correção. É óbvio que o cara que quer tirar 1000 e precisa tirar 1000, sabe que tem de fazer tudo impecável, mas os estudos mostram para a gente que o desenvolvimento no Enem não é tão valorizado assim quanto, por exemplo, a introdução, tá? Quanto, por exemplo, a conclusão. De qualquer forma, a gente vai trabalhar com a noção de mundo ideal, tá? De que todo mundo vai ler a sua redação inteira. Beleza? Então, o que eu coloquei aqui para você? Eu coloquei aqui para você que o objetivo do desenvolvimento, desse parágrafo de desenvolvimento, em um texto dissertativo argumentativo, que é o gênero textual que a gente está lidando, a tipologia textual que a gente vai ter de fazer,
é fundamentar e comprovar a tese, reafirmando-a por meio de argumentos pertinentes e coerentes entre si e em relação ao posicionamento assumido. Nessa parte do texto, ou seja, no desenvolvimento, composto de 2 a 3 parágrafos em média, é necessário esclarecer as afirmações feitas sem deixar essa tarefa para o leitor. Aí é que tá, aí vem aquela nossa longa conversa. Já, eu tenho 3 argumentos para falar sobre esse tema. Esse tema é fácil para mim, eu conheço muitos argumentos, então eu quero fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. E quero totalizar a minha redação com 5. Você quer fazer isso? Ok, só que eu já tenho a intuição de que você, ao escrever 3 parágrafos de desenvolvimento, muito provavelmente vai fazer uma escrita superficial. Você não vai poder se aprofundar tanto. Essa é a minha intuição com os meus anos de profissão. Por quê? Porque já vi muito. Então, hoje aconselho o quê? 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? Dependendo da faculdade, dependendo da universidade para a qual você queira ingressar ou para a qual você esteja prestando vestibular, essa conta bate legal, porque aí você fica com 4 linhas, né? Com 4 parágrafos, desculpa. Você fica com um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão, tudo certo, tá? Às vezes, o aluno na UERJ, por exemplo, quer escrever de uma maneira mais leve, né? Não tão, como é que eu posso dizer, forçada quanto no Enem, e aí faz 5 parágrafos lá na UERJ. Tudo bem, pode fazer, porque você não vai ter aquele adensamento de parágrafo na UERJ, né? Você não vai ter aquela exploração toda de 350 mil intertextualidades, né? Você tem uma questão mais tranquila aí. Na UERJ, muitos gostam de fazer dialética, e a dialética é formada em cima de uma organização de raciocínio que traz a tese, uma antitese e uma síntese. Então, é normal que o aluno, às vezes, na UERJ, queira fazer 5 parágrafos, tá? Mas eu aconselho, no Enem e nas particulares, 4 é um número bacana, tá bom? E aí, essa informação aqui é muito importante. Olha para cá, ó. Você está olhando a minha setinha? É necessário esclarecer as afirmações feitas sem deixar essa tarefa para o leitor. Sim, vocês não podem deixar absolutamente nada para o leitor. Tá? Na redação, a gente costuma dizer que tudo que a gente fala, tudo aquilo que a gente escreve, tem de ser explicado. É óbvio, minha gente, é óbvio que não é você escrever assim, o presidente da República, aí você abre parênteses e coloca, pessoa responsável por governar na esfera federal, não é para você chegar e fazer isso, tá? Porque isso aí todo mundo sabe. Mas é para você tentar detalhar o máximo que você puder sobre o que você está falando. Só que você tem que ter uma medida, né? Porque você não pode falar de mais, nem falar de menos. Tá? Então, realmente, gente, redação não tem fórmula mágica. Você só aprende a fazer redação fazendo. Não tem como você chegar lá na hora eu faço. Esquece isso. A prova que for, não importa. Não importa a prova que vai ser. Ah, já, mas eu não quero tirar 1000, porque 1000 é para a galera de Enem, eu só quero tirar um Azinho, ou só quero... Sabe quanto corresponde o A? 9 ou 10, uma nota 9 ou 10. Ou seja, você também tem que... Para poder passar, por exemplo, se a gente pensa em Estácio, 60% da prova é a redação. Se a gente pensa em Souza Marques, A e B, né? A, B, C e D. Para você tirar A, lá é um inferno. Então, a gente precisa realmente ter cuidado com tudo. Botei para você, na sequência do slide, o seguinte. Ao desenvolver a argumentação, podem ser utilizadas as estratégias que explicitam o projeto do texto e o raciocínio que fundamenta o ponto de vista defendido. Sim, o que é o projeto de texto? É você pensar a sua redação, a gente falou um pouquinho isso lá na oficina, na sexta-feira. É você pensar a sua redação antes de ela estar pronta. Não existe possibilidade de uma redação ser boa se ela não é pensada previamente.
se ela não é organizada previamente. Não existe, não tem como. Até a pessoa que já está extremamente habituada a fazer redações semanalmente, até essa pessoa, e se você, essa pessoa que está me ouvindo agora, que está me vendo agora, você obviamente sabe que eu estou falando uma coisa verdadeira, até você que já faz redação direto toda semana, desde o ano passado, desde o ano retrasado, até você precisa calcular e planejar a sua redação. Imagina você que está começando agora, imagina você que está começando a escrever agora, né? Se a pessoa desde o ano passado ou desde o ano retrasado precisa montar toda ela, imagina você que está começando agora nesse exercício de fazer redação. Então é fundamental, eu diria vital, tá? Às vezes você recebe a sua nota, você não sabe por quê. Nossa, mas a vida inteira eu fiz assim, e aí agora estou tirando esse tipo de nota. Sim, porque alguma coisa falhou no meio desse caminho. E uma das coisas que podem falhar, na realidade, diz respeito a essa questão da organização, tá? E eu vou te dizer, até as pessoas que escrevem há muito, muito, muito tempo, elas mesmas às vezes podem entrar em contradição, elas mesmas podem achar que quiseram dizer algo e não disseram. Então a gente tem que calcular. Quanto mais calculado for, menor o nosso risco, tá bom? A gente tem o seguinte, assim organizam-se os argumentos por meio da relação de causa e consequência, da referência a fatos ou situações historicamente relevantes que marcaram a sociedade e que se associam à atualidade, da utilização de um discurso de autoridade, com citação declaratória de pessoas reconhecidas socialmente ou legitimadas academicamente, a referência a pesquisas, dados estatísticos, entre outras informações colhidas em fontes confiáveis e públicas, também é uma forma de dar consistência aos argumentos e demonstrar um repertório sociocultural produtivo. É isso que toda banca quer. A pessoa quer observar o seu repertório sociocultural. Quem é a Sara do ponto de vista cultural? Quem é a Tainá do ponto de vista das referências humanas que ela teve ao longo da sua formação para que possa aí deslanchar dentro desse texto? Quem é a Milena que escreve pautada em cima de filósofos? Né? Quem é a Inara que escreve seguindo as estatísticas? Ele precisa saber, na realidade, quem é você e em quem você se apoia. Muitas vezes você, na sua redação, não coloca ninguém, não coloca nenhuma base de autoridade, não coloca ninguém academicamente conhecido, e aí a sua redação ela tem uma nota menor em função disso. Porque quando a gente fala, a gente tem que falar e tem que pegar, a gente tem que ser esperto, né? Se embasar em cima da fala de alguém. Por quê? A fala de alguém socialmente prestigiado ou socialmente conhecido, né, reconhecido, academicamente reconhecido, vai fazer com que aquilo que a gente está defendendo tenha uma validade, tenha um peso maior. Né? Até comentei com vocês, acho que foi não sei se foi na aula passada ou se foi na oficina, que uma coisa é eu dizer, galera, café... Eu não, né? Eu, Jarline, não, porque eu sou um argumento de autoridade para a sociedade em si, porque eu sou uma pessoa especialista numa determinada área, né? E minimamente conhecida. Porém, qualquer outra pessoa, né? Qualquer outra pessoa que não seja minimamente conhecida ou que não tenha, não seja especialista em alguma área e tudo mais, que chegue e fale para você que o café faz mal, sei lá, o José falou que o café faz mal. Ah, mas quem é o José? Ah, é o meu amigo. É um amigo meu de infância. É diferente de falar que o doutor José, né, o doutor José Menezes, presidente do Instituto do Coração do Rio de Janeiro, disse que café todo dia faz mal. Você entende? Existe um peso atrelado. E é isso que a gente diz quando a gente fala sobre reconhecido socialmente ou legitimado academicamente. Tá? Então, procure sempre embasar a sua fala em alguém, tá bom? Porque isso é um mecanismo importante, principalmente dentro do desenvolvimento.
tá? Muitos alunos perguntam para mim, já eu começo a redação com uma citação ou eu uso a citação no desenvolvimento? Aí você pode começar os dois, só que a citação ela é um grande peso argumentativo, ela traz, né? Um grande peso argumentativo. Então, pode ser que seja melhor você usar a citação lá no meio, que é onde a gente está vendo agora, é o que a gente está estudando hoje, e, de repente, lá em cima, você usar uma alusão, uma referência a um livro, a um filme, a uma música, a um estilo literário, tá? De repente, a gente começa assim na introdução e deixa a citação para o desenvolvimento. Beleza? Galera, vou parar aqui rapidinho. Alguma dúvida até agora sobre o que a gente está falando? Fala para mim. Ou tá tudo certo? Tá acompanhando aí bem? Tá entendendo direitinho? Tá tudo bem. Show de bola. Vamos seguir, então. Aqui, nós temos o seguinte. Então, depois que a gente viu essa ideia, né, é sempre colocar, sempre a gente terminar com um pensamento de que é mais coerente e eficaz apresentar um argumento em cada parágrafo de desenvolvimento a fim de que essas ideias sejam bem trabalhadas. Por quê? Às vezes o aluno mistura um argumento com o outro. Ele diz lá na introdução, por exemplo, dessa forma é necessário avaliar X e Y. E aí, quando ele vai, em primeira análise, X associado a tal coisa revela-se como um problema. Aí, quer dizer, ele pegou esse X que ele havia falado lá em cima e juntou um outro que ele nem havia falado. Ele mistura dois argumentos e acaba se embolando nessa explicação. Você tem que ter muito cuidado para não fazer isso, porque senão fica muita informação, tá? Muita informação também é complexo. A gente tem que pensar que o menos é mais. Vamos ficar com um argumento, com uma boa fundamentação em cima dele e com uma boa finalização em cima dele. Fim, acabou. É isso, tá? Nada de pegar o X, que é o argumento 1, e aliar a uma outra situação para poder, na hora lá de explicar, ficar o Deus nos acuda. Não faça isso. Escolha dois e trabalhe em cima desses dois apenas. Ponto. Tá? Nesse sentido, o desenvolvimento está diretamente relacionado à introdução. Claro que está relacionado à introdução. Por quê? Porque é na introdução que você aponta os dois argumentos e é no desenvolvimento que você vai desenvolver o primeiro, de acordo com a ordem. Isso também é algo muito importante. Às vezes o aluno, ali na hora da apresentação, no último período da introdução, coloca devido a X e Y e começa no D1 com o argumento Y. Não, você tem de fazer na ordem. É a ordem X primeiro, é o que você precisa falar. Se você inverter, a sua redação, seu desenvolvimento vai estar bagunçado. Não é coerente fazer isso, então vamos ter cuidado. Se a gente falou, essa problemática decorre em função de X e Y, o X é o seu D1, desenvolvimento 1. O Y é o seu D2, desenvolvimento 2. E fim, tá bom? Vamos lá. Nesse sentido, o desenvolvimento está diretamente relacionado à introdução, funcionando como expansão e aprofundamento daquilo que foi tratado inicialmente. Ele também está condicionado ao projeto de texto, ou seja, ao planejamento da escrita, implícito à redação, que é a organização prévia das ideias que se reflete no modo como você vai cumprir o que você anunciou na introdução e na tese. É no desenvolvimento, portanto, que a argumentação será construída. E o que seria argumentar, né? Argumentar é apresentar razões, discutir com objetividade e raciocínio lógico, visando conduzir o leitor, que é você, né? O interlocutor, que é você. Então, por exemplo, se a Tainá mostra a redação dela para a Sara, a Sara é a leitora, mas se a Tainá mostra essa redação para mim, eu sou a avaliadora, tá? Então, a gente sempre tem que tentar conduzir a pessoa que está lendo para a certeza daquilo que a gente está falando.
a gente tem de tentar sempre causar na outra pessoa uma boa impressão, arrumar o nosso texto de modo que o outro possa entender tudo aquilo que estamos falando, tudo aquilo que estamos defendendo. Um exercício que é um exercício assim, que é engraçado, né? Rende boas risadas. Que por vezes já pedi para vários dos meus alunos fazerem é o seguinte: depois de escrever a redação, eu sei que, por exemplo, agora, né, tem pais, tem mães que estão super, enfim, atribulados também com essa ideia de home office, ou então estão tendo que ir para a rua trabalhar mesmo assim para poder colocar o pão de cada dia em casa. Porém, é sempre bom você contar com alguém para ler o seu texto. Então, bota a sua irmã mais nova para ler seu texto, bota o seu namorado, sua namorada para ler, né? Bota a sua BFF para ler, né? Veja se ela vai conseguir entender o que você quis dizer. É claro que a leitura deles não vai ser a minha leitura, mas às vezes tem um processo, né, que você consegue detectar a presença de uma expressão que não está bem explicada, porque aí teu amigo, teu namorado, tua mãe, teu pai, sei lá quem, vai chegar e falar, poxa, você disse isso aqui, eu não entendi muito bem. Se a pessoa falar que não entendeu muito bem, já era. Você pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Um outro exercício que eu sempre aconselho é o seguinte: pegue a sua redação e leia a sua redação com isso aqui ligado, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é um celular, ok, você sabe disso. Porém, a gente tem um gravador aqui. Todo mundo tem um gravador de voz no celular. Pegue o seu celular, ative o seu gravador de voz, grave a leitura da sua redação. Depois, pause, salve e escute, passa uns 10 minutos, escuta. Escuta a sua leitura, tá? Isso também ajuda você a detectar problemas na redação. Inclusive, vários dos meus alunos que até haviam colocado na mão de alguém a redação, quando fizeram esse exercício, perceberam, não, calma aí, eu falei uma outra coisa. Então, é também uma estratégia para você que está sozinho, né? Às vezes você não está podendo contar com ninguém aí. Mas você tem seu celular e você tem um gravador de voz. Grave a sua leitura e veja se ela está fazendo sentido. Passa uns 10 minutos, né? Porque o cérebro, ele se engana. Tanto é que, às vezes, você faz uma redação, você jura que quis me dizer uma coisa, e quando eu te devolvo, você fala, caraca, porra, eu não quis dizer isso. Aí eu falo, você, mas foi o que você diz. Tá vendo? Aí você vê, putz, é verdade, já eu falei isso. Só que, às vezes, você fala o que você não quer falar, e às vezes você acha que você falou uma coisa que você, na verdade, não falou. Então, essas estratégias são boas para que vocês possam reconhecer um erro e não continuar com ele, tá? A argumentação no texto dissertativo argumentativo deve ocorrer para convencer da pertinência e da fundamentação de um posicionamento. Então, eu tenho um posicionamento, eu acredito nele e preciso construir uma fundamentação para que pareça pertinente dentro daquela realidade de texto o que eu estou defendendo, tá? Eu, dessa maneira, vou influenciar o leitor ou vou influenciar o corretor, o avaliador, no caso, a aderir o que eu quero. Esse ponto de vista que eu estou querendo defender, aceitar esse ponto de vista vai ser a minha opção, vai ser a minha chance, vai ser o que eu preciso fazer para o avaliador. Entenda, às vezes eu na redação te dou uma nota e eu não concordo com você. Eu não concordei com você. Mas a maneira como você construiu foi uma maneira bem construída. Eu já cansei de ler redação de vocês que eu falei assim, nossa, não tem nada a ver. Só que o fato de eu falar, nossa, não tem nada a ver, é porque a minha opinião se confronta com a sua. Mas nem por isso eu te dei nota baixa. Porque uma coisa não tem a ver com a outra, tá? Você pode defender absurdamente qualquer coisa que seja, é óbvio, sem ferir, né, aos direitos humanos, mas eu posso discordar e, enfim, isso é um problema meu. Depois a gente pode discutir sobre essa ideia, tá? Só que eu não vou te dar nota baixa porque você organizou o seu pensamento segundo a sua lógica.
eu vou te dar uma nota baixa se você não fez um planejamento daquilo que você falou e você entrou em contradição e você esqueceu de colocar frases, de fechar períodos. Isso eu posso fazer. Agora, porque você pensa X e eu penso W, nunca, tá? Para o exercício da argumentação, não basta expor as ideias que se tem sobre determinado tema. É preciso trazer o conflito das vozes, a opinião sobre o tema, consolidar a sua posição e dar consistência nos argumentos. Tá? Então, a gente precisa mobilizar algumas atividades. Tá? Algumas habilidades nós precisamos ter para escrever. E quais são elas? Talvez essa parte aqui seja a parte mais importante de todo o slide. Temos de selecionar as nossas informações. Temos de criar relações entre elas. Temos de organizá-las e entendê-las, interpretá-las de uma maneira positiva para o nosso texto, ok? Então, o que seria selecionar? Seria escolher os fatos, as opiniões, as informações, os argumentos relevantes contidos no repertório dos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua vida escolar, relacionados ao tema e ao ponto de vista defendido. E aí tem uma coisa aqui importante, né? A gente vai escolher aquilo que está contido no repertório dos textos motivadores e nos nossos conhecimentos. Aí que vem a grande pergunta. Já, posso copiar as informações dos textos motivadores? Entenda, quando eu falei selecionar, eu não estou falando copiar, você está entendendo? A gente precisa apenas ler os textos motivadores para entender qual é o embasamento, qual é o caminho discursivo que está se querendo ter ali naquela questão. Por exemplo, a redação do Enem, se eu não me engano, que foi em 2014, eu acho que foi em 2014, da questão da publicidade infantil em questão, era o tema, né? Isso aí deu um grande problema, porque várias pessoas entenderam de modos dúbios. Então, teve gente que pensou, que não leu, né, o texto motivador, e pensou que era para falar sobre a propaganda usando as crianças, e teve gente que entendeu que era a propaganda para as crianças, né? Então, como que a gente desfaz isso? A gente tem que ler o texto motivador para entender o caminho discursivo que se está querendo da gente, para entender qual é o caminho argumentativo que a gente tem que seguir. Aí você fala assim, já na Souza Marques, o texto motivador tem 5 linhas. Sim, mas é para isso que você está estudando interpretação de texto de uma maneira mais segmentada e mais aprofundada para você conseguir, nas 5 linhas, depreender qual é o tipo de viés que ele quer que você siga, que a banca quer que você siga. São 5 linhas apenas, né? Na Unigran Rio, por exemplo, o cara bota uma pergunta e você tem que discorrer sobre. Ele não te dá, assim, ele te dá 1 ou 2 textos e aí você precisa tentar depreender daquilo alguma realidade, né? Na UERJ, você tem que ler um livro. No Enem, ele te dá textos motivadores, apontando para uma determinada ideologia, para um determinado viés de argumentação. Então, é sempre bom ler textos motivadores para tirar deles o caminho da sua argumentação. Por quê? Se você já lê direto o tema, você já vai direto, pá, o tema é isso, já começa a escrever, você não sabe o viés que a pessoa quis que você soubesse, quis que você escrevesse sobre, tá? Ficou entendido essa parte, gente? Tudo bem? Fala comigo. Ficou. Oi? Ficou, entendi. Beleza, vamos seguir então. Relacionar. Gente, relação. Pensa assim, ó. Relação é, no mínimo, 2 pessoas, tá? Ah, já, mas eu conheço relação que tem 3 pessoas. Eu também, meu amor. Só que a gente tem que pensar é o seguinte.
relação, no mínimo, 2. Esse é o maior problema dos alunos, tá? Como é que a gente vai relacionar uma informação de um filósofo X ou de um especialista Y se a gente não sabe o que é relacionar? Gente, relacionar é associar uma coisa a outra. É criar um ponto de encontro ou um ponto de afastamento. Mas é relacionar, botar as duas coisas, uma em frente à outra, e criar uma relação entre elas. Tá? Então, coloquei aqui para você, ó. Associar os fatos, associar um ao outro, tá? Os fatos, as opiniões, as informações e os argumentos selecionados para guiar o interlocutor em direção ao ponto de vista defendido. Isso significa encadear as ideias de forma progressiva, coerente, desenvolvendo o que foi selecionado para construir de fato a argumentação. Argumentos não desenvolvidos exigem que o próprio leitor relacione as ideias, o que compromete muito o texto. Sim, essa parte é fundamental. Argumentos não desenvolvidos. Ou seja, você só cita, você não desenvolve, você não abre, você não diz causa, você não diz consequência, você não fundamenta. Isso aí você deixa na minha mão, e na minha mão eu vou pensar o que eu quiser. Só que se eu tiver de pensar o que eu quiser, a redação é minha, não é sua. Você está entendendo? Então isso é um grande problema. Você deixar na minha mão, eu vou pensar o que eu quero, só que a redação não é minha. Você tem que fazer todo o trabalho. Você tem que pensar o seguinte, eu tenho de dar o menor trabalho para Jajá. Eu tenho de dar o menor trabalho para ela. Eu tenho de pensar tudo, absolutamente tudo, para que ela possa entender de uma maneira fluida o negócio e para que ela não fique com dúvida e nem tenha de acrescentar nada. Várias redações que eu tenho recebido têm informações que eu me pergunto assim, ué, mas mudanças, quais mudanças foram? Ah, mas viés ideológico? Tá, mas de qual viés ideológico você está falando? É o que isso? Então, várias situações eu me vejo tendo que completar o sentido que você escreve. Aí, se eu tenho de fazer isso, já deu erro na sua redação. Então, associe as coisas de modo que a verdade dita seja a sua. Não deixe para mim, porque a minha verdade é diferente, eu sou um sujeito diferente de você. Tá? Então, eu vou completar da maneira que eu quiser, mas eu não estou fazendo a redação, é você que está fazendo, a maneira é sua. Tá? Aqui no terceiro tópico nós temos organização. Tá? Então, a ideia é organizar. E o que é organizar esse desenvolvimento? É você expor de forma hierarquizada os fatos, opiniões, informações e argumentos selecionados. Então, a gente vai colocar em primeiro plano o que é mais importante, tá? E depois, deixa eu autorizar aqui alguém que entrou, a gente vai colocar, né, num primeiro ponto, deixa eu colocar aqui, calma aí. A gente vai organizar de uma maneira que o primeiro ponto seja o mais importante, o mais relevante, e depois a gente vai desenvolvendo as ideias secundárias, tá? É importante que a gente crie, dentro do argumento, uma divisão das informações. Eu não posso já trazer a consequência se eu não disse a causa antes. Eu preciso primeiro abrir com o fato, depois eu fundamento esse fato e depois eu finalizo esse fato. Tá? A mesma coisa para a organização dos parágrafos. Por exemplo, você está vendo que um argumento seu é muito bom e um outro é mais comum. Tá? Aí, o que você vai fazer? Como você não pode assegurar que a sua leitura vai ser uma leitura 100% da redação, quando eu digo a sua leitura, no caso, eu estou dizendo assim, a leitura de quem, lá, o seu avaliador. Você, por exemplo, no Enem, você não pode assegurar que toda a sua redação vai ser lida. Na particular de medicina, você vai assegurar que tudo será lido, fato. Então, para isso, você tem que pensar, eu acho que o meu argumento 1, ele é bom, mas ele não é tão bom. Eu acho que o meu argumento 2, ele é bizarro de bom. A gente tem que ter até cuidado nisso, sabe por quê?
Na hora de arrumar, se eu colocar o top das galáxias no primeiro, em se tratando das particulares, tá? Se eu colocar o top de linha no primeiro, eu posso depois dar uma brochada na pessoa que está lendo, porque o meu D2 vai ser um mais ou menos, um bonzinho, tá? A ideia sempre é que eu arrume assim, um argumento bom e outro muito bom, que a redação vá num crescente, tá? Por quê? Porque o que é um argumento bom, gente? Essa é a grande questão. O que é um argumento bom? O que é uma pessoa que fala assim, caraca, essa pessoa sabe argumentar muito bem? Na verdade, a argumentação, ela não é um mecanismo que você tem uma informação e essa informação, ela é única e inédita sua, né? Não é essa a questão. Um bom argumento, né? Um bom argumento é, na verdade, aquele argumento em que você vai fundamentar de uma maneira diferente dos outros. Você pode ter um argumento ok e a sua fundamentação ser 1000 vezes melhor do que a fundamentação que a gente está acostumado a ver por aí. Um argumento bom é um argumento que tem uma fundamentação boa. Então, se a gente estivesse falando de períodos, a gente poderia dizer que o segundo período, que é o período em que você cita, que você traz o dado estatístico, que você relaciona, enfim, a gente diria que esse cara é que vai definir se o teu argumento foi bom ou não. Não é outra coisa. É esse cara. Tá? Então, para de ficar pensando assim, mas isso aqui, todo mundo fala sobre isso aqui, e eu tenho que ser diferente. Meu amor, você esqueceu daquela coisa que a gente estudou na aula de interpretação? Não existe nenhum texto inédito. Não existe nada inédito. Você não vai criar algo diferente. Agora, a maneira como você vai arrumar pode ser diferente. Aí isso pode ser muito bom. Aí vai depender de você. Vai depender de tudo isso que a gente está conversando. Da associação que você criou, da organização que você deu ao seu texto. Tá? Então, a coisa vai por aí. Um outro tópico importante é a interpretação. Então, precisamos explicar, justificar o que vamos colocar, tá? As informações, os argumentos utilizados, a gente precisa contextualizar em torno do tema. A gente precisa trazer um argumento, mas a gente sempre tem que pensar no argumento dentro do tema que a gente vai falar. Porque senão a gente não consegue expor o nosso ponto de vista, aquilo que a gente está defendendo. Se a gente cita apenas o argumento como algo deslocado do tema, a gente não contextualiza, a gente não cria essa inter-relação. E para a gente é importante criar essa inter-relação, tá? Isso significa ir além da mera afirmação do argumento. É preciso evidenciar a consistência e a pertinência do que foi dito em relação ao tema e ao posicionamento defendido, tá? E aí a gente vem com a questão da autoria, né, que muitos alunos perguntam, já, o que é autoria? Todo mundo fala que o texto tem que ter autoria, né, que o texto, na realidade, tem de ter uma aparência autoral minha e não de outra pessoa. Como que é isso? Tá? E aí eu coloquei aqui para você nunca mais ter dúvida sobre o que é a autoria. Desse modo, é exatamente no espaço do desenvolvimento que se deve definir a melhor maneira de apresentar os dados, as ideias, as informações e opiniões selecionadas no planejamento, estabelecendo como elas serão relacionadas e quais os recursos utilizados para isso. Nesse sentido, o desenvolvimento do texto é importante para demonstrar a coerência, a capacidade argumentativa e, principalmente, a autoria. Um texto autoral é aquele em que o produtor é capaz de se posicionar em relação aos dados e às informações apresentados, analisando-os e criticando-os. A autoria relaciona-se ao cumprimento do projeto do texto, ou seja, a capacidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar dados, informações e opiniões para fundamentar o ponto de vista defendido, ou seja, a maneira como você cria o seu projeto de texto, a maneira como você cumpre esse seu projeto de texto, vai dar a noção de autoria para a pessoa. A pessoa vai perceber que a Sara escreve de uma maneira X, a maneira dela, ela organizou, construindo um pensamento em cima de um raciocínio dedutivo, em cima de um raciocínio indutivo,
ela pegou exemplos para comprovar a sua tese, ela pegou dados estatísticos, ela pegou citações de alguém, ela relacionou dessa forma. Essa é a redação da Sara, essa é a redação desse tipo de aluno que organizou tudo e cumpriu tudo segundo o seu planejamento. Por isso, mais uma vez eu falo, e eu vou morrer dizendo, não existe redação boa se não for planejada anteriormente. Você tem de fazer um esqueleto da sua redação antes de começar a escrever. Você vai pegar uma folha em branco, vai escrever o tema em cima e vai falar, tá, para a introdução eu vou usar essa alusão aqui, esse livro que eu li que eu achei bacana. Ou então vou pegar essa alusão histórica aqui, porque eu lembro desse momento aqui, a crise de 29, por exemplo. Eu sei que eu posso usar a crise de 29 para esse tema. Então, beleza, vou arrumar dessa forma. Deixa eu pensar aqui, meus argumentos. O que são os argumentos? São as causas para que isso seja um problema? Então, calma aí. Deixa eu pensar. Vou pensar no meu argumento 1 aqui, X, e vou me embasar na fala de alguém. Vou me embasar aqui na fala desse filósofo. Ah, o argumento 2, eu vou falar sobre isso e vou me embasar em cima de um dado estatístico do IBGE que eu achei interessante. Tá, beleza. A conclusão eu tenho que ver quem pode resolver esse primeiro problema, quem pode resolver esse segundo problema. Ah, tá, beleza. Depois que você tem toda a sua redação pronta, aí sim você vai para a sua folha para poder escrever. Fora isso, meu amor, não pense que vai baixar ali o Chico Xavier e você vai começar ali na psicografia. Não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Esquece isso, tá? É necessário organização. Além disso, em um texto autoral é possível perceber a progressão argumentativa construída pelo autor, o que contribui para o entendimento e a defesa da tese. Então, o que acontece? Essa coisa do texto autoral, a gente percebe a progressão à medida em que a gente olha que você arrumou as informações da informação básica à informação mais relevante. Você construiu um percurso. Esse percurso que você construiu, ele foi capaz de orientar toda a leitura do seu avaliador. Então, você cumpriu com sucesso aquilo que você deveria. Tá? Essa é a ideia, gente. Sabendo disso, é claro que você pensa assim, já, é muita teoria, né? Muita informação e às vezes não é tão fácil fazer esse tipo de coisa. Sim, mas você precisa saber que é esse o caminho. O tanto de tempo que você vai levar para entrar nesse caminho, aí é uma coisa particular. Cada um de nós tem um tempo, né? Não adianta a gente querer adiantar as coisas. A gente tem o nosso tempo. Então, primeiro de tudo, se você é uma pessoa que nunca fez projeto de texto, então agora você vai ser a pessoa que vai fazer projeto de texto, tá? Se você é uma pessoa que nunca tinha pensado, né, nos argumentos até chegar à introdução, você agora vai pensar sobre os seus argumentos antes de chegar à introdução. Se você é uma pessoa que nunca pensou em qual fundamentação você vai usar antes, agora você vai ser essa pessoa que vai pensar na fundamentação antes. Então é assim que a gente faz, é um passo de cada vez. Não adianta querer pegar a folha logo e sair escrevendo, porque não dá certo. Não deu certo com ninguém. Não vai dar certo com você também, entendeu? Não é uma coisa assim, porque eu conheço uma pessoa que fez isso e... Não, isso é mentira. A pessoa, para tirar uma nota altíssima, ela organizou, não tem como, tá? Então, vamos às primeiras questões aí, né? Nós temos, então, essas estratégias, esses pontos importantes, tá? Que são estratégias que auxiliam nesse percurso argumentativo. Então, a primeira coisa que tem, eu coloquei várias aqui, algumas eu concordo, outras eu não concordo, mas eu não posso furtar você dessa informação, tá? Eu tenho de dizer a você quais são as possibilidades e, a partir dessas possibilidades, você vai escolher aquilo que te faz mais feliz, tá? Então, a primeira proposta aqui, para você fazer um bom desenvolvimento,
é fazer pergunta e apresentar resposta. Essa aqui eu já critiquei várias vezes, porque eu tenho medo que você faça perguntas e que você não responda a essas perguntas. Esse é o meu maior medo, tá? Que você levante informações, levante possibilidades, levante questionamentos e não responda nenhum deles. É sempre aquela ideia, né? Eu, antes de ler a sua redação, eu não tinha nenhuma dúvida. Nenhuma. Eu estava pleníssima. Aí você pega, cria uma redação cheia de perguntas e eu fico super na dúvida. Tipo, eu não tinha aquela dúvida e você criou. Olha só que merda. Deu merda. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte: se eu vou fazer perguntas, eu tenho que apresentar as respostas. Senão, minha argumentação não funciona, tá? Algumas vezes no desenvolvimento do texto podemos fazer perguntas para, ao respondê-las, reafirmarmos a tese que estamos desenvolvendo e defendendo. No texto a seguir, o autor reflete sobre o papel da comunidade científica para superar o desafio de educar a sociedade sobre a importância da ciência e, assim, reverter o quadro de desvalorização da área do ponto de vista das políticas públicas, tá? Então, agora, veja bem, isso aqui é um link que leva a um outro lugar. Só que eu vou abrir aqui para você. Por enquanto eu vou abrindo, gente, está tudo certo? Alguma pergunta? Tudo certo. Vamos lá, ó. Esse aqui é o primeiro e eu peço que você estude essa aula novamente, tá? Você está sendo, obviamente, guiado por mim aqui, mas eu peço que você estude essa aula também fazendo esses links. Tá? No PDF, você clica e já abre. Tá? Aqui eu estou facilitando, já abri para que você possa não ter esse trabalho, mas o que eu separei para vocês aqui são temas, não são temas para que vocês façam, mas são temas para vocês se informarem. Então, por exemplo, aqui você não vai fazer isso, nesse momento aqui da aula, mas depois você pode ler tudo isso aqui e anotar informações pertinentes para usar numa próxima redação. Inclusive, eu sugiro que você passe a construir um caderninho com informações que você vai construindo ao longo do tempo, né? Com dados bacanas, com informações de pesquisas bacanas, com citações bacanas. Eu acho que é bem legal. Eu tive já vários alunos que fizeram isso, um caderninho. Aí no caderninho tinha citação sobre ciência, dados importantes sobre ciência, citações sobre sociologia. Aí os estudiosos da sociologia, o que dizem, isso é muito legal, fica um bom repertório, tá? E aí você não tem aquela, enfim, aquela tensão de ficar pensando na hora, ai meu Deus, mas quem que eu vou colocar? Porque você já está praticando ali no seu caderninho, tá? Então é sempre bom você fazer esse tipo de prática. Eu entrei nesse site aqui, esse site aqui ele é muito bom, tá? Ele tem outros textos bastante bacanas para gente, tá? Então, eu recomendo que depois você leia todos com calma, tá? Então, eu vou ler aqui para você, na verdade, eu vou descer aqui, ó. Eu vou ler aqui no meu celular, que eu fiz um arquivo com uma letra maior, tá? E aí a gente vai acompanhando junto. Eu vou ler só algumas partes, tá? Vamos lá, então. Divulgação científica. A gente começa aqui, ó. Divulgação científica. Faça agora ou cale-se para sempre. Aí, veja bem. Nesse título aqui, tem uma coisa que a gente estudou lá na aula de interpretação de texto. Alguém sabe me dizer? Que coisa é essa que a gente estudou lá na interpretação de texto que está presente logo nesse título aqui, ó. Divulgação científica. Faça agora ou cale-se para sempre. Qual o nome? Intertextualidade.
Exatamente. A gente tem aquela frase clássica do casamento, o momento mais tenso em que o padre, o pastor, enfim, o pai de santo, seja lá onde for, casamento, mas normalmente padres falam isso, né? Se alguém tem algo contra esse casal, fale agora ou cale-se para sempre. Aí, às vezes, levanta uma pessoa lá atrás, ele tem um filho meu, não sei o que, aquele barraco, coisas que a gente vê no Ratinho, tá? Mas é uma intertextualidade, sim, é uma relação de um texto com o outro. Então, vamos lá. Começar aqui, ó. Marcar aqui para você. A divulgação científica sempre foi deficiente no Brasil, mas nunca fez tanta falta quanto agora. Então, a gente já começou, olha só, aqui já é o quê? Como que ele começa esse texto? Ele já começa com uma porrada, né? Com uma declaração. Ele já começa com essa declaração. A divulgação científica sempre foi deficiente no Brasil, mas nunca fez tanta falta quanto agora. Isso é só para já dar uma porrada de cara, tá? Vamos seguir aí. A crise orçamentária que foi imposta à ciência brasileira nos últimos anos escancarou o abismo de comunicação que existe entre a comunidade científica acadêmica e a sociedade da qual ela faz parte e a qual ela deve servir. Um abismo que sempre existiu, mas nunca incomodou, porque nenhum dos lados fazia muita questão de conversar com o outro. Os cientistas não precisavam do apoio da sociedade para conseguir recursos para suas pesquisas. Bastava impressionar seus pares nas agências de fomento, publicar um paper no final e estava tudo certo. A sociedade, por sua vez, nunca enxergou, nunca foi ensinada, nem foi ensinada a enxergar a importância ou a relevância da ciência para suas vidas. Portanto, não havia muito sobre o que conversar, tá? Beleza. Vamos agora para o outro momento. Agora, a conversa é outra. O dinheiro secou e os cientistas se viram obrigados a fazer algo que nunca precisaram fazer antes. Convencer as pessoas de que a ciência é importante e merece, precisa ser financiada pelo poder público para o bem de todos. Não basta mais convencer os seus pares do mérito científico de seus projetos, pregar para os convertidos, por assim dizer. Agora é preciso convencer também os ateus, agnósticos e desinformados de todo tipo, incluindo, em especial e em última instância, a classe política do nosso país, que, convenhamos, mal sabe o que fazer ciência significa e, mesmo que soubesse, tem outras prioridades na agenda. Nada mais atual do que esse texto, pelo amor de Deus. Estamos hoje vendo a importância da pesquisa científica, a importância de se investir em faculdades públicas, por exemplo, né? De lá saem os grandes pesquisadores, sei que muitos de vocês serão também, né? Então, quando a gente para e reflete sobre o poder e a importância que a ciência tem, a gente consegue visualizar por que tanto, né, a gente está agora enfrentando, por exemplo, uma pandemia, e a gente está nessa situação, e que falta faz, né? Nós temos um papel de destaque até. Eu estava lendo ontem sobre a Fiocruz, que ela se tornou a referência nesses tempos de Covid-19, a referência da América Latina. Então, como sucatear, né? Como a pessoa tem coragem de querer sucatear, por exemplo, uma instituição como essa,
né? A gente está falando aqui de uma pesquisa que foi de abril de 2018, mas parece que é abril de 2020. Exatos 2 anos a gente estava discutindo sobre isso, né? Vamos lá. A comunidade científica, seguindo aqui, ó. A comunidade científica, sozinha, não tem poder de fogo para convencer a classe política de nada. Precisa da sociedade. De nada ou quase nada adianta escrever cartas e manifestos às autoridades, se quando vossas excelências olharem pela janela de seus gabinetes, não virem uma multidão enfurecida, dizendo que não votará mais neles se não investirem mais dinheiro na ciência, figurativamente falando. Qual é o custo político de se cortar o orçamento da ciência hoje em Brasília? Muito baixo, infelizmente. Os cientistas vão ficar furiosos, é claro, mas e daí? Se a sociedade não se importa com a ciência, por que vossas excelências deveriam se importar? Ninguém vai perder uma eleição por causa disso. Argumentos, modelos, estatísticas não faltam para provar por A mais B que sem investimento em ciência, tecnologia e inovação, não existe desenvolvimento econômico, social ou intelectual. Então, vou parar por aqui, ó. Tá? A ideia, ó, isso aqui que a gente leu. Onde está o que a gente está estudando aqui, ó? Fazer pergunta e apresentar a resposta. Está aqui, ó, nessa parte. Cadê? Olha. Essa parte em vermelho. Estão vendo? Vocês conseguem ver o vermelhinho? Sim. Então, as perguntas foram feitas, tá? E aqui a gente está vendo o seguinte: fazer pergunta e apresentar resposta. Então, foi feita uma pergunta, ó, qual é o custo político de se cortar o orçamento da ciência hoje em Brasília? Muito baixo, infelizmente. Foi respondida. Os cientistas vão ficar furiosos, é claro, mas e daí? Se a sociedade não se importa com a ciência, por que vossas excelências deveriam se importar? Ninguém vai perder uma eleição por causa disso. Então, a gente tem aqui, né, esse tipo de estratégia que consiste em fazer pergunta e apresentar essa resposta. E aí, nós temos apontamentos interessantes sobre isso, né? Coloquei aqui para você. Temos o seguinte: depois de um título provocativo e incisivo, Divulgação Científica, faça agora ou cale-se para sempre, o autor introduziu o texto com a declaração, que foi a declaração que a gente viu, de que a divulgação científica se tornou mais do que necessária no atual contexto, afirmando de imediato seu posicionamento e, na sequência, contextualizando essa perspectiva. Esse ponto de vista é reafirmado no segundo parágrafo, em que o autor aponta a razão da necessidade de mudança na postura da comunidade científica em relação à divulgação, para a sociedade, do importante papel exercido pela ciência. Porque hoje a gente tem, né, por exemplo, uma sociedade que fica discutindo a validade da ciência, uma coisa absurda, como que pode? Né? As pessoas ficam discutindo até sobre medicação, né, sobre os medicamentos. As pessoas, elas acham que elas podem, que elas têm maior poder, só porque hoje a internet deu muita voz. A culpa, grande parte disso é da rede social, e a rede social deu uma abertura absurda para que as pessoas conversem, falem sobre absolutamente qualquer coisa, sem o menor tipo de embasamento, tá? Então, hoje a gente tem pessoas discutindo o papel da ciência, reclamando, né, sobre as pessoas que estão falando, vocês queriam um mundo sem vacinas? Então, olha aí, ó, a gente está sem a vacina, tem gente morrendo pra caramba, né, desse vírus que a gente tem agora. A gente está dentro das nossas casas, isolado, tendo que conviver com 350 mil novidades, entendeu? Vocês, por exemplo, tendo de estudar de dentro de casa, né, não acostumados ainda a uma rotina dessa. Então, tudo está sendo questionado e o cidadão está falando a respeito
da ciência, como se a ciência, né, como se o Ministério da Saúde, por exemplo, que é a representação máxima dos estudos, né, como se não tivesse razão, como se pudéssemos sair mesmo às ruas. Gente, sério, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas é absolutamente bizarro o que a gente está vendo. É uma inversão total de valores. A ciência, segundo a filosofia positivista, ela é o caminho para o progresso. E, de fato, a gente pode progredir por meio da ciência. Se a gente não tem investimento nas pesquisas científicas, como que a gente vai andar? Como que a gente vai conseguir? Se a gente tem contingenciamento, se a gente tem corte na ciência, né, nas bolsas de pesquisa, como que nós vamos descobrir o que precisamos descobrir para combater essas e outras doenças, sabe? Não tem condição. Então, realmente, eu acho que a nossa sociedade hoje, ela não sabe muito bem esse papel da pesquisa científica. Ela está muito contaminada por informações, por fake news, entendeu? Por informações que não são verdadeiras e que chegam à nossa sociedade de uma maneira extremamente negativa, para que as pessoas olhem para o pesquisador como o cara que está recebendo ali alguns R$1.000 para ficar fumando maconha numa universidade pública, por exemplo. Então, a gente precisa repensar bastante sobre o papel da ciência e o que de bom ela pode trazer para a gente. A gente está num momento, principalmente vocês serão médicos, a gente está num momento em que, cara, tudo que a gente está passando, isso tem que trazer algum tipo de olhar diferenciado, tanto da situação da saúde pública no país, quanto para a situação da pesquisa científica no país, investimento em universidades, entendeu? Vocês serão médicos. Quem dirá que se vocês daqui a, sei lá, 8, 10 anos, se vocês não vão estar num cenário desse, de nova pandemia, tendo que passar por isso, deixar suas famílias em casa, viver o que hoje os médicos estão vivendo. Então é complicado, gente, é muita coisa envolvida, sabe? E a ciência passa por tudo isso, e ela tem de ser validada, tá? Em parte do desenvolvimento do tema e do seu ponto de vista, ele faz perguntas com respostas que contribuem para reafirmar a crítica à existência de uma dissociação entre a comunidade científica e a sociedade. É verdade, isso é um ponto importante. A comunidade científica está aqui desse lado, a sociedade está aqui desse lado. E aí não se conversam. Como que não se conversam, cara? A gente que vai se utilizar desses conhecimentos científicos, a gente precisa saber o que está rolando, senão a gente não vai ter confiança. É a mesma coisa numa aula, você precisa me conhecer, senão você não vai confiar, entendeu? Então é muito complicado. E aí ele segue dizendo, né, sobre, no texto, fazendo críticas, e eu coloquei aqui para você, ó, em parte, o desenvolvimento do tema, do seu ponto de vista, ele faz perguntas, né? Então, o redator daquele texto, que contribuem para reafirmar a crítica à existência de uma dissociação entre a comunidade científica e a sociedade em geral, o que se reflete na falta de apoio político e de financiamento público ao setor. É como se o autor transpusesse questionamentos e objeções do interlocutor imaginário e as respostas que ele daria a essa interpelação. Tá? Então, você faz perguntas que seriam de outras pessoas e responde para poder ratificar ali a sua crítica. As perguntas têm, assim, o propósito de reforçar no desenvolvimento, de modo contundente, o conflito de vozes, opiniões e o cenário crítico da pesquisa no país, provocado, segundo o autor, pela postura da comunidade científica de não dialogar com a sociedade. Quanto menor o diálogo da comunidade científica com a sociedade, menos a sociedade tem a validação daquele conhecimento, entende? Quanto mais a gente olha a ciência distante de nós, mais a gente tende a questionar, porque não existe uma aproximação. Tudo aquilo do qual você não é próximo, você minimamente questiona. No momento em que a gente, por exemplo, agora não está podendo questionar, né? Mas se essa relação fosse mais aberta, fosse mais verdadeira, talvez não questionássemos tanto, talvez aceitássemos, tá? Ele conduz o leitor desse modo na direção da defesa do seu ponto de vista, de que é preciso que os cientistas mudem sua relação com a sociedade,
para conseguirem um fundamental apoio à ciência e a consequente valorização da área no país. Entendido, gente? Tudo tranquilo? Sim. Show de bola. Vamos para o segundo ponto, para a segunda estratégia argumentativa. Levantar problema e propor solução. Outra maneira de desenvolver um texto argumentativo é por meio da problematização. Isso é o que vocês mais fazem, tá? Nós estamos muito acostumados a levantar os problemas de um tema e propor soluções para eles, tá? Isso é o que mais fazemos. Então, outra maneira de desenvolver um texto argumentativo é por meio da problematização de um assunto, ou seja, da apresentação de determinado tema como sendo um problema e de uma proposta de solução para ele, o que, inclusive, é uma exigência do Enem. Essa proposta pode vir ao final da argumentação como uma solução possível para todas as questões discutidas ou intercalada aos problemas apresentados no desenvolvimento do texto. No texto a seguir há uma reflexão sobre como transformar o conhecimento em riqueza. Para tanto, o autor parte de uma declaração que sinaliza o ponto de vista defendido e desdobra essa perspectiva em perguntas que evidenciam o propósito do texto e seu projeto de desenvolvimento, apresentar os desafios relacionados ao tema e propor como se pode superá-los, tá? Então, vou abrir aqui para você. É esse aqui, ó. Para carregar aqui. A utilidade do conhecimento. Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver? Deixa eu dar um zoom aqui. Estão vendo melhor agora? Sim. Vamos lá, então. A utilidade do conhecimento. Um dos grandes desafios do mundo contemporâneo é, ao lado do chamado desenvolvimento sustentável, a transformação do conhecimento em riqueza. Como estabelecer padrões de produção e de consumo que atendam às demandas das populações crescentes em todos os cantos da Terra, preservando a qualidade de vida e o equilíbrio do meio ambiente no planeta? Esta é, em resumo, a pergunta que nos põe o assim chamado desafio ecológico. Como transformar conhecimento em valor econômico e social, ou, num dos jargões comuns ao nosso tempo, como agregar valor ao conhecimento? Aí olha o que ele faz agora, ó. Responder a essa pergunta é aceitar o segundo desafio acima mencionado e que poderíamos chamar de desafio tecnológico. Para enfrentar esta tarefa, própria do que também se convencionou chamar economia ou sociedade do conhecimento, deveríamos estar preparados, entre outras coisas, para cumprir todo um ciclo de evoluções e de transformações do conhecimento. Ele vai da pesquisa básica produzida nas universidades e nas instituições afins, passa pela pesquisa aplicada e resulta em inovação tecnológica capaz de agregar valor comercial, isto é, resulta em um produto de mercado, tá? Vamos lá. Aí segue, ó, ele segue na resposta. Os atores principais desse momento do processo do conhecimento já não são mais as universidades, mas as empresas. Entretanto, para que a atuação das empresas seja eficaz, é necessário que tenham no seu interior, como parte de sua política de desenvolvimento, centros de pesquisa próprios ou consorciados com outras empresas e com laboratórios de universidades. O importante é que a política de pesquisa e desenvolvimento seja da empresa e vise as finalidades comercialmente competitivas da empresa. Sem isso, não há o desafio do mercado, não há avanço tecnológico.
e não há, por fim, inovação do produto. Um dos pressupostos essenciais da chamada sociedade ou economia do conhecimento é, pois, para muito além da capacidade de produção e de reprodução industriais, a capacidade de gerar conhecimento tecnológico e, por meio dele, inovar constantemente para um mercado ávido de novidades e nervoso nas exigências de consumo, tá? Então, vamos lá. Análise sobre essa segunda estratégia. Vou botar aqui para você. O desenvolvimento... Vou botar aqui, só um minuto. O desenvolvimento desse texto está organizado de modo a articular a apresentação do problema, do desafio e as propostas de ações indicando o que fazer, quem vai fazer, como e por que vai fazer. No Enem ou em outros vestibulares, quando o tema exige de forma explícita ou implícita a superação de determinada realidade problemática, como ocorreu nas propostas de redação do Enem de 2016, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil e Caminhos para combater o racismo no Brasil, pode-se desenvolver a redação como no exemplo citado. Trata-se de uma estratégia que contribui para garantir a abordagem completa do tema. Convém ficar atento, no entanto, que a redação do Enem deve apresentar pelo menos uma proposta detalhada, ou seja, uma medida de intervenção em que se expõe o que vai ser feito, quem vai fazer, como, com que meios, para quê e por quê. Caso você adote esse desenvolvimento, pode fazer uma dessas propostas completas em um dos parágrafos de desenvolvimento ou na conclusão. No caso das particulares de medicina, o candidato deve resumir o que foi defendido no D1 e no D2, reforçando a ideia ao leitor. Então, lá na conclusão, nas particulares, a gente faz um resumo, e na UERJ também, tá? A gente faz o resumo do que a gente falou, e no Enem a gente tem toda essa sequência aí já conhecida. Beleza? Bom, eu vou ter que parar por aqui, né? Sabia que não ia dar para fazer toda essa aula, óbvio, porque essa aula é muito grande, mas ao mesmo tempo é muito importante. E eu quero continuar a ler com vocês. Então, eu peço que você estude até essa segunda estratégia. Se preciso for, releia novamente os textos dos links, eles estão aí para serem acessados, ok? E aí, a partir da semana que vem, na verdade, na semana que vem, a gente continua, né? A gente chegou à metade da nossa aula, tá? E aí eu resolvi fazer um slide já completo, não está nem completo ainda, ainda falta coisa, mas eu vou botar mais coisa, vou completando na semana que vem, a gente termina essas duas estratégias, mas é importante que você já reflita sobre seus desenvolvimentos, a maneira como você vai criá-los, a maneira como você vai organizá-los, a maneira como você vai fundamentá-los e a maneira como você vai encerrar os seus argumentos, de modo a só chegar na conclusão e fazer aquilo que a sua banca pede. Se for o Enem, apresenta lá aquela conclusão, né, com todos os pontos que você já sabe. Se for uma particular, você resume o que você falou no D1 e D2 para poder fechar o seu texto. Beleza, galera? Tudo certo? Fala comigo, fala. Tudo certo. Então Tudo tá bem. bom. Um beijo para você e mais tarde a gente se vê, tá ok? Beijo.